Olá, famílias, boa tarde. Privilégio estar aqui podendo conversar com vocês. Tô com saúde, tô aqui para falar sobre educação, que eu amo, né? Minha missão de vida. E estou muito feliz, muito grata. Então, né, quem vai assistir depois, aquele abraço. Vamos lá. Nosso tema hoje é resgatando a motivação das crianças no processo de alfabetização. Processo importantíssimo, uma etapa, um pilar muito importante da educação. Tudo na educação é importante, mas a alfabetização tem suas peculiaridades. Então, vamos lá. Tudo que eu falo aqui hoje está embasado na minha experiência, o que eu vivencio ao longo dos anos com as crianças. E quem me inspira teoricamente, quem me dá bases teóricas sobre alfabetização é a Emília Ferreira. Ela é uma pesquisadora, uma psicóloga, pesquisadora. Ela trabalha há muitos anos, 20 anos, acredito, mais, estudando, aplicando o que ela estuda, então tem muito fundamento, muito sentido, não é sobre achismo. É muito importante sobre educação. Lógico que a gente tem nossas impressões, o que a gente acha, nossas percepções, mas é muito importante trabalhar com o que é estudado, com o que é pesquisado, com o que é fundamentado, com o que é aplicado. Então eu vejo muitas coisas assim que me chamam a atenção na internet e que eu não vejo sentido, estudo científico por trás. Então, quando a gente fala de educação, que tem um peso muito forte na vida de uma criança, é muito importante a gente estar embasado, né, em alguns fatores. E outra pesquisadora, que é muita lucidez, que faz muito sentido o que ela, né, aponta, é a Magda Soares. A Magda é professora, né, da Universidade de Minas Gerais, professora emérita, estudiosa. As duas têm várias publicações, então, se vocês pesquisarem, vão ver que elas falam, aplicam, faz muito sentido, tá bom? Então é isso, hoje é sobre essas dicas, vem muito do que eu vivo com as crianças e fundamentado, né, por elas, assim, vejo na prática delas também. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Thalita Gomes, eu sou pedagoga e psicopedagoga, trabalho com educação há mais de 10 anos, trabalho fortemente com a primeira infância e, né, tenho trabalhado com os primeiros anos iniciais do ensino fundamental também em atendimentos. E o que a gente sente, o que a gente percebe, tô aqui para ajudar, para apoiar da forma, né, que eu consegui, quero apoiar as famílias, porque com o apoio fica muito mais fácil, fica muito mais possível. A caminhada, né, que é desafiadora, educar uma criança é desafiador, dá trabalho alfabetizar, mas é possível. Quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente puder elaborar para deixar essa jornada, essa caminhada mais fácil, caminhar junto, melhor. Por isso a proposta aqui do encontro pedagógico, né, desse apoio, esse suporte pedagógico às famílias, aos adultos responsáveis por essas crianças, né, seja da família ou seja um educador, uma educadora, né, que tem interesse sobre essas temáticas, ok? Então, vamos lá. A alfabetização era um período que já chamava muita atenção, a gente já tinha muita sinalização de dificuldades, tanto do professor acompanhar em sala todas as crianças, se recebia relatos de dificuldades, em alguns casos de dificuldade de aprendizagem, também por parte da família. E com o processo da pandemia, né, se intensificou, porque até engatar, e ainda tem escolas que estão engatando ensino à distância, ele tem as suas peculiaridades, não é tão simples assim. Então, houve um impacto maior, tem muitas crianças tendo dificuldade no processo de alfabetização, no processo de letramento, enfim. Então, por isso essas 4 dicas. Se a sua criança ela tá querendo fugir das aulas remotas, se ela tá cansada, esgotada, é totalmente compreensível, né? A gente vê um processo muito intenso e alguns processos foram vivenciados de uma forma mais amena e alguns processos de uma forma muito intensa.
Então, a gente sempre tem que olhar o que aconteceu, o que está acontecendo com essa criança, o que essa criança está sentindo, quais são os interesses dela e trabalhar em cima disso para a gente apoiar essa criança e ajudar ela a se desenvolver, né? Ela criar um ambiente ali estruturado, mais saudável, mais limpo para ela, né, conseguir se desenvolver, fazer suas aquisições importantes, como é o processo de alfabetização. Então, vamos lá. Eu vou falar de coisas assim essenciais, básicas, elementares, que todas as crianças, o ideal é que elas tenham acesso, que elas vivenciem isso. Por que eu trago muito, principalmente nesse período básico elementar? Porque muitas vezes nós educadores ou a família quer fazer com coisas complexas, quer trazer o material lá de fora, importado, que fazer as ações mais sofisticadas. Só que primeiro a gente tem que fazer o básico, elementar, o feijão com arroz. Então, primeiro a gente precisa dar conta do mais simples, muitas vezes o menos é mais. Então, não adianta a gente querer, às vezes, trazer o alfabeto, sei lá, da onde, de que jeito. A gente precisa do básico primeiro, para chamar a atenção dessa criança, para regar esse solo, né, para que daí ele seja fértil. Então, assim, às vezes a dica é mais simples ou básica, mas implementada, se com constância, é o que vai trazer mais resultado, mais desenvolvimento. Sempre trabalhando em um trabalho só com... A gente não trabalha pelo resultado, é pelo caminho, é pela jornada, é pelo bem-estar da criança, é pelo desenvolvimento da criança, ok? Então, vamos lá. Se a tua criança tá na fase de alfabetizar, que a gente já falou em outra live, né? Qual que é o melhor momento e por que cognitivamente, biologicamente, se ela está na fase de ser alfabetizada, se ela está nos anos iniciais, ou se ela está na educação infantil, que daí é o processo de letramento. Essa primeira dica serve tanto para educação infantil, onde ela vivencia o letramento ela vivencia por todo o caminho, mas primeiro contato, né, com esse mundo escrito é na educação infantil, e é um contato que não é de alfabetização, né, dela fazer aquisição dos códigos da língua escrita para escrever, não é esse o objetivo, mas ela faz o contato com letramento, né, na educação infantil. Quando passa para o ensino fundamental, agora eles deram uma antecipada, uma aceleração, que a gente pode fazer um outro encontro só para discutir sobre isso, que dá pano para manga, muitas controvérsias. Claro que se o primeiro ano de educação infantil é feito de uma forma leve, respeitando as fases de desenvolvimento da criança, ok? Mas às vezes a gente vê uma aceleração. Também já falei disso em outro encontro, hoje o foco vai ser essas 4 dicas práticas para ajudar na motivação da criança. Então lá, para a gente motivar alguém, a gente precisa da atenção dessa criança, a gente precisa ter empatia pela essa criança e escutar essa criança. Esses são princípios básicos, tá? Toda criança precisa de atenção, ser escutada. Também não é atenção 24 horas, não é sobre isso. É tudo com equilíbrio, a gente buscando o equilíbrio. Lógico que é uma eterna busca, né? Mas é possível. Então, a primeira dica, desde o letramento até a alfabetização, toda etapa e por toda a vida, é ler para essas crianças. Vou ficar repetindo, acho que vocês já até sabiam, que me acompanha já sabe que eu fico repetindo. Isso, é ler. É o que a gente consegue, através da leitura, de fortalecer, criar o vínculo, o hábito da leitura, é extraordinário, é imensurável. E por que eu repito muito ainda? Porque num cenário mais perto, a minha impressão é que a gente tem tornado mais leitores, assim, informado, incentivado, mas ainda se a gente pega estatisticamente, o número de não leitores é muito grande. E assim, olhando para minha experiência, claro que a gente tem que comparar cada criança com ela mesma, cada família tem uma possibilidade, a gente sempre faz estudos de caso para ajudar, para melhorar, para aperfeiçoar a prática. E o que eu pude perceber na minha prática é que às vezes as crianças com maiores dificuldades no processo
vários processos de aprendizagem, falta o hábito da leitura. Quando a criança passa a se encantar, se envolver mais com os livros, se tem uma família com hábito de leitura mais fortalecido, mais estruturado, aquilo ajuda muito, 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 muito. Ajuda em todos os aspectos de autoestima da criança, de curiosidade, de investigação, de vocabulário, de concentração. Então, assim, são inúmeros os benefícios da leitura, assim, já tá batido. Então, o que acontece? O processo de alfabetização, a responsabilidade formal dele é da escola, com o apoio da família. A escola, para tudo que faz, precisa do apoio, do suporte da família. A criança, né, vem da família, é da família. Então, as crianças precisam ler na escola, as crianças precisam ler em casa, as crianças precisam ter um ambiente leitor. Thalita, eu não gosto de ler. Eu te faço esse convite. Pela sua criança, por você, comece pouquinho, poucas páginas, poucos minutos, mas comece. Isso é transformador. Se você hoje está aqui vendo esse vídeo, é porque quer melhorar o processo de alfabetização da sua criança. Tenho que te dizer esta verdade. Para melhorar o processo de alfabetização da sua criança, você precisa ler para essa criança. Eu, como educadora, qual que é o ideal para mim? Que as famílias lessem todos os dias para as crianças. Esse seria o ideal para mim. Mas eu sei que é puxado, às vezes tá cansado. Então, qual que é o outro ideal? Faça a maior quantidade de vezes possível na semana para ti, tá? O mínimo 3 vezes na semana. Gente, ler... Eu já fiz os cálculos, às vezes em 5 minutos a gente lê muito. A gente acaba um livro infantil, que os livros infantis são menores, em menos de 5 minutos. Então, todo mundo tem 5 minutos. Dá para diminuir um pouquinho o tempo de jogos virtuais, um pouquinho de internet. Não tô falando para ficar sem, mas dá para organizar, dá para planejar. A gente vai ler um livro quando acordar. Então, a gente acorda, forma aquele momento de família, vamos ler para começar o dia. A gente vai ler depois do almoço, dá uma descansadinha, lê um pouco. A gente vai ler antes de dormir. A gente vai ler 3 vezes por semana, a gente vai ler no final de semana. O importante é começar o movimento. Quer um livro maior? Lê uma página por dia, lê quadrinhos. Então, é fundamental, faz muita diferença, ok? Resgata os livros que tem em casa, pega emprestado da escola, troca com os amigos, tem livros digitais hoje gratuito na internet que dá para ler. E é sempre legal intercalar, a gente tá no mundo digital, né, também. Então é sempre legal ler livros digitais, ler livros impressos, é importante ver a grafia impressa, também é um descanso para os olhos, então é legal fazer um mix. Outra coisa dentro dessa primeira dica do campo de leitura é as crianças verem os adultos lendo. Isso é fundamental. Olá, Eliane, seja bem-vinda. Isso é fundamental. Então, o adulto pode pegar a leitura que goste para si. Mesma coisa, não consigo ler. Tem gente que faz, né, leitura de um livro por semana, tem gente que lê um livro por mês, mas o importante é a criança ver você lendo. Pode ser uma página por dia. Então, aquilo desperta na criança, né, uma atenção. Nossa, como meu familiar lê. Então, é muito importante que a criança veja as referências, as pessoas que são o exemplo dela lendo. A gente aprende por uma explicação, por uma explanação, há várias formas de aprendizado, mas uma forma de aprendizado muito sólida, muito determinante é o exemplo. Então, se a criança vê as pessoas, referências dela, vem ler, é outro nível, tá? E sem contar também que no momento da leitura, é um momento em família, um tempo de qualidade, a criança se conecta
muito com o adulto. Então, a criança vai tomar um gosto afetivo, emocional maior pela prática da leitura, vai levar isso para a vida e vai levar recordações incríveis dos adultos, referências dela lendo para ela, e junto a esse momento incrível de afetivo, vai ganhar o benefício de melhorar o processo de aprendizado, porque vai estar desenvolvendo a criatividade, a aquisição de vocabulário, interpretação do mundo, enfim, raciocínio lógico, inúmeras questões, né, que eu já falei que a leitura desenvolve. Então, anotadinho, primeira dica básica, realista, que funciona: leia para sua criança. Ó, a Lilian tá falando aqui com a gente, que bacana. Essa dica é valiosa, farei o teste. Não basta a criança ver o livro que você lê na cabeceira, mas não te ver lendo, pois a leitura para dormir não basta. Isso! É um passo muito importante ter livros pela casa, ter um ambiente, né? Ter uma mini biblioteca muito importante, mas o que você falou, Lilian, bem isso. A criança vê o adulto lendo é outra coisa. E bem isso, ela não precisa te ver 1 hora por dia lendo. Nunca gosto de radicalismo, mas é isso. Aí você pode até comunicar à criança: agora eu estou lendo. Você dá importância para a criança, né? Para isso, você mostra para a criança a importância. Então, a gente fazia os momentos de leitura lá na escola. Cada um pegava o seu livro e ia pro seu canto. Às vezes as crianças ficavam solicitando muito e a gente sinalizava para elas que agora era o momento da leitura, era um momento importante, que elas podiam nos chamar se caso precisasse algo muito pontual, mas que a gente ia conversar depois. Então a gente mostrava como a gente valorizava sobre aquela criança, e depois a gente discutia se viu aquilo naquele livro, aquela imagem, fazia aquela troca, tá? Olha que legal, Lilian contribuindo de novo aqui na live. Ela falou: eles têm uma estante no quarto, mas só lembram deles antes de dormir. Isso, eu falei aqui, Lilian, que tudo bem se tiver uma marcação, né? Tem família que gosta de ler quando acorda, tem família que só final de semana. Se eles já leem antes de dormir, já é lindo, já é maravilhoso. Eles já estão um passo adiante, né? Eles já estão se formando leitores. E eu vou te dizer, quando a gente cresce, que a gente lembra: nossa, quando eu ia dormir, a minha mãe me contava uma história antes de dormir, é incrível. Então, né, vai se criando esse laço, essa estrutura de afeto. Tem um ditado popular, quero ver se vocês conhecem, assim: tem coisa que é melhor pingar do que faltar. Tem coisa que é melhor não fazer mesmo, né? Não ter, são coisas extremas, radicais, mas o hábito da leitura, o ideal era ler para as crianças todo dia. Se não tem condições, o máximo que puder, mas não ler é mil pior. Então, 1000 vezes ter uma biblioteca, disponibilizar acesso para eles. E a criança, quando está sendo alfabetizada, é interessante que, às vezes, quando eles estão com ócio criativo, a gente leu lá em outro momento para ela, mas aí quando eles estão num tempo livre, eles começam a folhear o livro, começam a despertar o interesse para aquele livro. Então, isso é muito bom, é muito importante. Mas, assim, e um outro grande sucesso da estrada do ensino e aprendizado é a constância, é a frequência. Então, uma criança que vê o adulto dela, que vê a professora dela, que vê os familiares dela lendo, que recebe constantemente isso, ela vai criando, ela vai internalizando com a frequência esse hábito. Uma outra coisa que eu faço muito nos meus atendimentos porque a gente tem, às vezes, no começo, criança que não desperta muito interesse para os livros. Eu começo a brincar de escolinha e que eu vou ler para a turma. Vou fazer um teatro, fazer uma leitura para a turma. E daí sento as bonequinhas que a criança tiver, os brinquedos que ela tiver, pode ser almofada, pode ser alunos imaginários, não tem problema. E senta, senta que lá vem história. Abram os ouvidos, abram os olhos e escutem. E começo a contar a história para as bonecas. Eu não tô contando para aquela criança, porque, né, às vezes ela apresenta uma resistência inicial,
quer fazer outra coisa. E daí quando eu tô lá na metade da história para as bonecas, aquela criança vem e fica vidrada no livro. Então a gente pode desenvolver também essa sensibilidade. Ai, minha filha não gosta de livro. Não, eu quero ler para ele não quer. Começa a ler para si. Começa a ler para as... Ah, tá bom, você não quer, mas eu quero ler muito uma história. Eu vou ler a história para as bonequinhas. Se você quiser, depois você vem ver. A maioria das vezes, gente, no meio da história, eles estão assim, ó, com os olhos arregalados no meio da história, tá? Então, às vezes a gente fica perguntando, a criança, pá, já responde não, porque o que elas mais aprendem, às vezes, é responder não, né? As palavras que elas mais escutam nos primeiros anos, às vezes, infelizmente. Então, às vezes, ela já vem com aquela não. Mas daí, a gente insiste. E nessa constância, a gente vai desenvolvendo o hábito, formando, que é a melhor herança que você pode deixar para sua criança, sem dúvida, sem sombra de dúvida, é o hábito leitor, tá bom? Então, fechamos a primeira dica. Leia para sua criança todos os dias, se possível. Se não, faz um esforcinho 3 vezes por semana. Pode ser histórias curtas, pode ser uma página por dia. Pega temas de interesse, pode ser quadrinhos. Pega os temas de interesse das crianças. O adulto leia na frente dela, pode ser um pouquinho, faz um ambiente com livros, pega emprestado da escola, troca livros com os amiguinhos, manda, né, essa pandemia, manda sacolinha para casa do amiguinho, troca, enfim, existem várias ferramentas, né, possíveis, tá bom? Então essa é a primeira dica para despertar, para resgatar o interesse dessa criança no mundo das letras. Poxa, eu quero aprender a ler. Poxa, um dia eu vou escrever um livro. Começa ali a mexer o sentimento com a emoção dessa criança. E estando junto com o adulto, né? Ela fica mais conectada ainda, mais motivada ainda. Segunda dica para a gente motivar essa criança, despertar o interesse para ela, é o desenho, é desenhar. Então, eu te faço um convite de deixar estruturado na sua casa, na escola. A gente já tem muitos materiais para desenhos, muito espaço para desenho, mas eu convido também, nunca é demais desenho, leitura não faz mal, a criança geralmente não faz em excesso, a deixar um ambiente convidativo para a criança desenhar em casa. Então, se você tem a possibilidade, coloca um papel na parede que ela possa desenhar, coloca um papel no chão que ela possa desenhar, disponibilize alguns papéis, disponibilize um caderno de desenho e sempre deixe ali a exposição, algumas canetinhas, alguns lápis, ou se não pode deixar à exposição porque tem uma criança menor ou porque o espaço é pequeno, não permite, dá pra montar com ela a caixinha, né? A caixinha mágica do desenho, onde vão ter as canetinhas delas, os lápis delas, os papéis, enfim. Dá pra fazer o estojo, bacana deixar aquilo com carinha de convite, com carinha de gostoso, tá? É bem importante. Mesma coisa, nossa, minha criança não gosta de desenhar, ela gosta só de pular, só de correr, às vezes eu escuto assim com o celular, porque os meninos não gostam de desenhar, às vezes que as meninas gostam mais. O que a gente vai fazer? Tudo a gente vai tentar resgatar essa criança, convidar essa criança para isso. Então a mesma coisa, você deixou o espaço, você fez o convite, essa criança não começou a acessar, começa o adulto a desenhar. Mesma coisa, não tô falando pra você passar o dia inteiro desenhando, mas algum tempo você passa com as suas crianças, com seu filho. Reserva, um tempo a gente vai ver um filminho junto, um dia um pouquinho a gente vai desenhar junto, um pouquinho eu vou ler uma história para essa criança. Distribui esse tempo que você passa com essa criança. E claro que depois ela precisa ter um tempo sozinha também. E no tempo sozinha dela, ela vai ficando cada vez mais autônoma e é bem possível que ela também desenhe sozinha, assim, desenha com prazer junto da família e desenho sozinha. Então a criança não quis desenhar de jeito nenhum. Começa você, até você vai relaxar, vai ver que desestressante como é bom. Olá, a essência de amar entrou. Então o adulto começa a desenhar e bem provável que a criança vê esse adulto desenhando, ela se empolga e venha desenhar junto, porque as crianças gostam de passar um tempo de qualidade com seus adultos responsáveis, as crianças gostam de ser
vistas, escutadas, e ali no desenho é ótimo para ela se expressar. O desenho é ótimo para ela fortalecer o movimento pinça. E bem isso, o desenho não só para um vir a ser, não para ser só um preparatório para a fase de alfabetização, mas sim também para um momento em si. Qual que é a minha sugestão? Quando a criança começar a pedir, porque às vezes tem isso, eu vivi muito na minha experiência, eu não sei fazer, eu não sei desenhar uma árvore, eu não sei desenhar uma baleia, eu não sei desenhar aquilo. Fala, faça do seu jeitinho, eu vou fazer do meu jeito, você faz do teu jeito, e no fazer a gente vai aprendendo. Então sempre faça esse convite se a tua criança vir, não sei fazer, você faz pra mim? Daí você pode falar, né, uma sugestão que eu te faço, eu vou desenhar a casinha do meu jeito, mas eu quero que você tente fazer a tua casinha do teu jeito e não precisa ficar igual a minha, sabe? E daí o desenho que ela fizer, elogiar, só que elogiar com moderação. Nem ao extremo, tá? E nem de menos, né? Falar, que bacana o seu desenho, muito bacana, muito precioso o seu desenho, tá bom? Um cuidado, uma sugestão que eu dou por experiência própria. Na educação infantil, que a gente tá desenvolvendo ao máximo a criatividade, e que é uma das fases, já tem pesquisa falando isso, que é uma das fases mais criativas do ser humano é na infância, depois acaba até diminuindo, infelizmente, um pouco esse processo, esse campo fértil da criatividade, evitar desenhos prontos, principalmente na educação infantil, principalmente no processo de alfabetização, porque daí muitas vezes as crianças ficam limitadas, bitoladas ali e não utilizam da sua criatividade. Daí quando começa a escrever, fala, não sei escrever, não sei fazer letra. Então, quanto mais livre a gente deixa, quanto ela mais explora, mais afirmando todos os processos dela interno para ela passar um processo de expressão e depois de aquisição da escrita. Então, se puder evitar ou mesclar, nunca dá uma coisa só desenho pronto, porque dela fica muito limitada e às vezes eles ficam muito frustrados também, sabe? Com o desenho pronto, porque daí eu não sei desenhar assim, Uma coisa que a gente indica muito no desenho, e principalmente se a criança está bem desmotivada, não quer desenhar, não quer escrever, não quer passar pelo processo de alfabetização, é fazer desenhos com interferência. O que é interferência? Por que ele difere do desenho pronto, daquelas revistinhas que vem pronto? O desenho com interferência, a gente pode dar para a criança colar algumas pedrinhas no seu desenho, alguns retalhos de tecidos, alguns palitos de sorvete, ou ela pode fazer uma casinha com palito de sorvete e depois vai desenhar as janelinhas com lápis. É uma interferência, uma mescla, né, de um ou mais elementos, e isso vai ajudando na criatividade. E geralmente quando a criança está desmotivada, não quer passar por esse processo, mas você chega com um material novo, um material diferente, que é material simples, que começa pegando o que você tem em casa. Eu não tenho palito de sorvete, mas eu tenho palito de dente, só quebra as pontinhas perigosas. Vê o que você tem em casa para possibilitar. A criança pode fazer um desenho e junto com rolinhas, tampinhas, enfim. Se ela não superou, olá, Simone, seja bem-vinda. Se ela não superou essa espontaneidade, né, de desenhar, você pode incentivá-la com esses outros recursos, com canetas diferentes, lápis diferentes e com alguns objetos que ela possa colar, e nisso ela vai aumentando. Então, assim, desenhar, ofereça o ambiente, se possível, ofereça todo dia. Quando a criança às vezes tá entediada, tá cansada, sabe, não sabe o que fazer, várias vezes eu tive os alunos assim, a gente começa a desenhar. Às vezes a gente oferece aquela coisa, não quero desenhar. Então tá bom. E daí eu falo, eu vou começar a desenhar, caso, né, você queira, estou aqui. É impressionante como daqui a pouco eles estão juntos
desenhando, sabe? Ou daí você também pode fazer um convite para eles fazerem um desenho específico no começo. Eu não sei o que desenhar, não quero desenhar. Então vamos desenhar uma carta para alguém? Vamos fazer um desenho para alguém? Vamos desenhar como tá o tempo hoje? Ver o que a criança vai te respondendo. Mas em tese, ela também vê o adulto, ela vai se entregando, tá bom? Então fechamos a primeira e a segunda dica, que são arroz e feijão para as crianças. Elas precisam ler, ter acesso aos livros, a adultos que leiam para elas, elas precisam ter acesso ao desenho, tá bom? Proporcionar para ela um ambiente que elas desenhem. Dica número 3 para chamar a atenção dessas crianças para o processo de alfabetização, para o processo de letramento, funciona muito, muito. Eu tenho muito retorno das crianças com jogos, tá? Dizem que a gente aprende pelo amor ou pela dor. Muitas vezes é uma pitada dos dois, né? Com dor e com amor. Então, aprender envolve esforço, aprender envolve dedicação. Só que se a gente trilha caminhos, metodologias mais divertidas, mais lúdicas, a gente tende a assimilar melhor. E pensa como adulto. A gente pode aprender de várias formas, né? Lendo um livro, vendo um documentário, numa conversa, numa aula explicativa. Mas se a gente mescla essa sopa, esse caldeirão, fica mais interessante. E uma ótima forma de aprender, de engajar essa criança é através dos jogos. Então, por isso, eu te convido a jogar. Separa nesse momento com a tua criança. Você não consegue fazer tudo todo dia com ela, ok? Ela também já vai pra escola, ela já tem também as atividades da escola, mas separa um tempo para jogar com essa criança. E começa pelos jogos, né, que você tem em casa mesmo. Uma dica para desenho, por favor. Se você puder me especificar mais, quantos anos tem tuas crianças? A primeira dica, vamos ainda só aprofundar um pouquinho mais sobre o desenho, eu já passo de novo para jogos. A primeira dica que eu dou, assim, para engajar a criança no desenho é ter folha lisa, sulfite em casa, é ter lápis e giz, que daí pode ser na estante delas. Eu sempre tenho fácil. Para onde eu vou, eu tenho lápis, canetinha, giz para oferecer para essa criança. E se é uma criança de educação infantil, eu sempre tenho uma massinha, né? Também para ela liberar emoção, para ela modelar. Isso também chama a atenção dela para aprender. Poxa, aqui na pandemia aprendeu pela dor. Que triste, eu entendo total, é o cenário de inúmeras famílias e por isso eu quero o máximo trazer dicas aqui pra gente começar a resgatar a alegria de aprender, porque aprender é gostoso adquirir. Só que quando a gente tem muita pressão, quando não tá num processo lúdico, principalmente para crianças pequenas, fica pesado aprender. Daí elas não querem, compartilhando aqui a com a gente que chorava. Então, infelizmente, ocorreu muito isso. Ficou tão pesado o processo, né, da pandemia, ficou pesado para todo mundo. E que bom que você não desistiu, Lili, é isso, e continue mesmo, e vamos juntas, vamos nos apoiando, porque é um processo, assim, que não existe ausência de desafios, não existe ausência de dificuldades, mas quanto mais a gente elaborar algumas coisas, contribuir, tem formas de contribuir para deixar mais suave esse caminho para as crianças. E é muito importante também os adultos, né, cuidam das crianças, e os adultos ter alguém que cuidem de vocês, cuidar de quem cuida. Então é muito importante a gente separar tempo para todos se renovarem, se reenergizarem e a gente seguir nessa jornada árdua que é educar, que eu sei que educar é árduo, sempre que eu venho aqui me colocar, eu sei que muitas vezes é cansativo.
demanda uma energia gigante da gente, mas ao mesmo tempo, e é muito verdade que o poeta fala, né? Ser mãe é parecer no paraíso. Então, às vezes é muito cansativo, exaustivo, mas assim, as maiores riquezas nossas da nossa vida são as crianças, são nossos filhos, né? Então, por isso, vamos somar. Nossa, meus cachorrinhos hoje estão querendo só um pouquinho participar da live. Vamos ver se o colinho fica mais calmo. Então tá, finalizando a dica de desenho. Deixa um espacinho ou uma caixa mágica dos desenhos. Se puder me falar a idade da sua criança, mais ou menos fase, eu consigo mensurar a fase de desenvolvimento dela de interesse, claro que tem. E só, eu vou pegar mais um cachorrinho aqui pra ver se venha, Kowalski. Olha lá, não consegui fazer combinado pra eles ficarem quietinhos. Calminha, calminha. Ai, gente, esses cachorros. Então, vamos lá. Deixa materiais fáceis, de fácil acesso para desenharem. E desenhar é terapêutico. Se o adulto começar a desenhar com a criança, vai ver que é terapêutico. Como relaxa, como desestressa e como são poucos minutos. Não precisa ser aquela coisa por dia, gigantesca, um pouquinho por dia. Se a criança não tem um interesse inicial por papel, lápis comum, quadro branco, quadro negro, um giz diferente, um canetão diferente, a gente começa por áreas de interesse da criança e depois vai trazendo para ela várias formas. Então, diferentes pincéis, diferentes tintas, diferentes canetinhas, diferentes lápis, né? Não precisa ser tudo de uma vez, não precisa comprar uma papelaria inteira, não. Começa sempre com o que tem em casa. Começa você desenhando um pouco com ela, fala, ai filha, fiquei com vontade de desenhar. Vou desenhar. Se a criança não dá bola, continua você desenhando e insiste, persiste. Nunca vi uma criança assim que... Eu vejo assim, tem crianças que têm um interesse menos em desenhar. Isso é fato. E ok, cada um gosta, às vezes, de uma área mais do que uma no outra. Agora, assim, não desenhar nada, até hoje eu não vivenciei. Pelo menos um pouquinho ela começa. Eu não gosto de desenhar tanto, gosto de colar mais. Mas o importante é ir plantando essa sementinha e regando essa sementinha, tá bom? Agora vamos voltar lá, então. Dica 1, livros. Dica 2, desenho. Dica 3, jogos. O número ainda de crianças que não jogam jogos de tabuleiro, jogos educativos é muito grande. E eu tenho convicção que se as nossas crianças jogassem mais os jogos de tabuleiro, os jogos educativos, a gente teria um outro nível de raciocínio lógico, um outro livro de letramento, alfabetização e letramento matemático. Às vezes muito é porque a gente pega para uma educação mais tradicional, que às vezes é muito mais maçante, às vezes era na nossa época. Imagina agora que as crianças têm uma outra interação com o digital, tem uma outra perspectiva. Então, por isso, investir em jogos, que elas joguem com o irmãozinho, que elas joguem na escola, que elas joguem em casa. E daí, quando a gente se trata de alfabetização, não precisa ser exclusivamente jogos que tenham letras. Claro, eles também podem, devem, se a família tem essa possibilidade, mas não necessariamente e exclusivamente precisa ser eles. Eu digo jogos de todo tipo mesmo, porque daí você vai trazendo essa criança para você, vai conectando ela cada vez mais e vai desenvolvendo atenção, concentração, que quando ela for no processo de alfabetização, ela vai ter um nível maior de atenção, de interesse, de engajamento. Tanto porque você gastou um tempo com ela fazendo outras vivências e porque aquilo foi plantando, né, o solo fértil dela. Então, jogar jogo da velha, se ela tá num nível avançado mais de alfabetização, jogar forca, stop, tudo coisa que você faz com papel. Jogar bingo de letras no início da alfabetização, jogar bingo de palavras, jogar dominó com figuras e palavras escritas. Enfim, todos os jogos ali da fase, né, da idade dela, sempre só ver a fase de cada. Eu trarei mais dicas de jogos específicos. É interessante ter um alfabeto móvel,
Mas o que eu quero dizer assim pra vocês dá pra fazer com o que tem em casa, não precisa ficarem ansiosos, meu Deus, tem que sair correndo um alfabeto móvel, material tal. Tudo dá pra gente motivar, engajar essa criança, olhando primeiro pro que a gente tem em casa, tá bom? E outro, dá pra fazer muitos jogos com sucatas. Então, nossa, a gente vai postar alguns aqui, dados de sílabas, tem uns que é com papel varalzinho. Então, a gente vai colocar, acompanha nosso trabalho, a gente vai colocar bastante dica aí de que jogos trabalhar nessa fase do letramento e posteriormente a alfabetização. Bingo é um jogo de bingo de palavras, bingo de nomes, que as crianças se envolvem e naquilo começa o interesse pelas letras, por esse mundo de escrever. Bingo de nomes, quando eles reconhecem o nome deles e vê o nome dos familiares, como que você faz o bingo? Olha como é simples de fazer em casa mesmo. Escreve no papel, recorta e cola depois no papelão para ficar mais duro. Escreve o nome de toda a família e faz uma cartelinha para ela. Dá um pouco de trabalho, esse é um engajamento, né? Daí não existe ausência de trabalho, mas se conseguir imprimir fica mais fácil. Ou se não, faz à mão mesmo. Pode ser um tempo de qualidade junto, fazer isso no final de semana. Bem, isso não, eu sei que criar jogos não é algo vou fazer todo dia. Não, faz final de semana, o jogo dura muito tempo, sem encapar, dura mais ainda. Então dá pra no final de semana montar um jogo com essa criança. Jogar já aumenta o engajamento dela, a atenção dela para as letras, para esse mundo da alfabetização. Se você confeccionar o jogo com ela, aumenta mais ainda. As crianças amam produzir, construir juntos. Só que eu sei que tem um limitador de tempo, cansaço, gestão da família, gestão da pandemia. Mas isso às vezes pode servir como uma terapia em família, um tempo de extrema qualidade em família. E bem, isso não precisa fazer todo dia. Aí constrói um jogo por mês, constrói um jogo a cada 15 dias, conforme as tuas possibilidades e disponibilidade de tempo. E os materiais, eu digo que dá pra fazer muita coisa com material barato, com sucata. Venha, Kowalski, vem, ajude na live. Eu pedindo aqui pra pegar os cachorrinhos. Vamos lá. Fiz um combinado com eles, pra eles, né? Mas não deu certo, eles estão bem empolgados. Vamos lá. Então, dica 3, jogos de todas as espécies. Uno, mico. Eu gosto muito do mico, porque o mico tem um nome escrito. Pega ele, por favor. Enquanto você tá jogando com a criança, você pode ler, olha, aqui tá escrito baleia, fêmea, e você vai lendo e a criança vai vendo aquilo, a importância. Então, nossa, mico funciona muito. Jogos que tem palavras, não necessariamente é pra aprender, né, ser alfabetizado, mas que tem palavras que você vai lendo, a criança vai observando, ela tá lendo ali. Ela no começo decora o que tá escrito, mas ela vai com o tempo se interessando, poxa, um dia eu vou ler, você pode repetir, verbalizar isso pra criança. Hoje eu tô lendo pra você, mas em breve você vai conseguir ser capaz de ler também, tá bom? Dica 4, que é muito importante também, faz uma diferença extrema nessa fase de desenvolvimento, nesse engajamento das crianças. São brincadeiras e situações do cotidiano. Então, através do brincar, do faz de conta, as crianças começam a se motivar, a se interessar pela escrita. Eu procuro, quando eu tô fazendo atendimento com crianças que estão para pré-alfabetização e alfabetização, sempre escrever alguma coisa no meio da nossa brincadeira. Fazendo algum jogo simbólico com elas, porque é isso, as crianças aprendem muito e elas se desenvolvem enquanto estão brincando. Então a brincadeira é a linguagem das crianças, elas precisam brincar. Fecha a porta, por favor, gentileza. Perdão, gente, pedi aqui pros cachorrinhos calmarem. Então, por exemplo,
Às vezes, tô fazendo um atendimento, tô brincando de massinha com as crianças e as crianças estão fazendo uma produção de pizza. Elas estão produzindo seus cupcakes, né? Agora estão na fase, vamos produzir. Eu pego um papel, eu falo, eu vou fazer o cardápio. Eu falei, o que a gente vai ter no nosso cardápio? Aí eu escrevo lá, a gente vai ter pizza de milho. Daí eu escrevo. Aí eu falo, você pode desenhar o milho? Você pode desenhar? Daí eu falo, desenha aqui por gentileza onde que tá. E ela vai escrevendo do jeito dela. Tem criança que daí faz, né? Tá numa fase, faz as ondinhas pra cogitar que são as letras. Tem criança que desenha e só tudo bem, daí tem criança que fala, mas eu não sei escrever. Eu falo, não tem problema, um dia você vai escrever, hoje você escreve do teu jeito, me ajuda a fazer o cardápio, ok? Então, assim, se a criança tá nessa fase de alfabetizar e surge uma possibilidade que não fique forçado, coloque a escrita, então tá, eu vou fazer aqui o cartaz da nossa loja. Enfim, daí é o infinito e além as possibilidades e as ideias. Outra coisa é envolver as crianças quando vai fazer lista de mercado. Claro, não é toda lista que você vai conseguir fazer com as crianças, mas uma que está com mais calma, com mais tempo, chama, eu preciso da sua ajuda, filho, vem fazer lista de mercado comigo. Eu vou escrever, você desenha, ou eu vou escrever e você escreve do lado do seu jeitinho. Isso ajuda muito. Fazer lista de mercado, chamar a criança para fazer bilhete, convite de aniversário, tá brincando, vamos fazer um convite de aniversário, vamos chamar a vovó, escrevi vovó, você consegue desenhar a vovó do lado? E geralmente elas gostam muito de fazer convite, cartinha pra família, cartinha pros amigos. Se ela falar, mas eu não sei escrever, mas você vai aprender, não tem problema, você escreve do teu jeitinho, faz de conta. Só que só esse ato dela brincar disso já muda a motivação, o interesse dela pela escrita. Se você faz isso com recorrência, faz com frequência, com afeto, com amorosidade, funciona muito melhor que às vezes a gente ficar falando, você tem que escrever porque tem que escrever, você tem que escrever porque tem que aprender a ler e escrever. E não, e quando ela vê por esse outro ângulo, esse outro lado, como é gostoso ler e escrever, quantas coisas a gente pode fazer com ler e escrever, é muito melhor, tá? Elas tem ou começa a formar outro elo com a escrita, porque tem um elo que é só sobre da pressão, que é pela dor, você tem que ler, você tem que aprender, você tem que ler, escrever, você tem que ir pra escola, e tem um outro elo que a gente começa a trabalhar a motivação das crianças. Poxa, você vai pra escola para aprender, para trocar experiências, para aprender a ler e escrever, que daí você vai poder fazer cartas, você vai poder fazer bilhetes, você vai poder fazer lista, você vai poder ler as coisas na rua, entender o que tá escrito naquela placa. Então, assim, se eu puder motivar essa criança a construir esse elo de interesse com a escrita, é outra coisa. E aplicando de coração essas 4 dicas simples, mas que funcionam, se aplicá-la com frequência, eu tenho certeza que você vai ter outros resultados, outros processos de desenvolvimento da sua criança. Daí até vem me contar, manda suas dúvidas. Tá bom? Então são isso. Essas são as 4 dicas. Vou repetir porque uma das fases do aprendizado da gente memorizar é a repetição. E te convido a aplicar elas. Depois vem aqui e me conta qual foram as dificuldades, os acertos. E envia essa live para as pessoas que estão passando às vezes por uma dificuldade de motivação da sua criança. A gente precisa se ajudar, se apoiar. Mais do que nunca, a gente sempre precisou andar juntos, né? Mas mais do que nunca nessa pandemia a gente precisa fortalecer esses vínculos para ajudar essas crianças a superarem da melhor forma possível essas confusões, essas intensidades que a gente tem relatada, né, nesse processo pandêmico, tá bom? Então, para finalizar, vou repetir as 4 dicas rapidinho. Lê para as suas crianças verem os adultos, referências dela, os exemplos de vida dela lendo. 2,
desenho, deixar um espaço convidativo para essa criança desenhar, disponibilizar materiais para que elas desenhem. 3 jogos, jogar com essas crianças de 3 vezes a mais por semana, o jogo que você tiver em casa, dá para confeccionar jogo em casa, ok? E por último, a quarta dica são as brincadeiras em situações cotidianas. Olá, Isabela. Então é fazer lista com as crianças, convidar, ler receitas para elas, convidar elas para elas fazerem culinárias, e na culinária ler a receita e dá para sugerir, quer desenhar aqui onde é o ovo, onde é o leite. Tudo isso vai envolvendo ela pela motivação e não por aquilo que a gente já falou, pela pressão, pela tarefa, porque você tem que fazer a tarefa. E não, a nossa ideia é sempre a motivar essa criança a estudar, porque é prazeroso, porque é bom adquirir novos conhecimentos, né? Porque é interessante aprender. Então, essas foram as 4 dicas. Espero de coração ter contribuído. Sempre é um prazer estar aqui partilhando dessa jornada pela educação. E até o próximo encontro. Já quero deixar o convite. O próximo encontro é terça-feira que vem, às 20 horas. A gente vai ter uma convidada que eu vou contar para vocês durante a semana. Ela é de um grupo de estudo que eu participo e é uma pessoa, né, muito bacana, que é entusiasta da educação também. E a gente vai estar aqui para partilhar um outro ponto também importante, também a ver aí com o processo que ocorreram durante a pandemia, porque a gente quer ajudar ao máximo, contribuir ao máximo, tá bom? Então é isso. Até o próximo encontro, terça-feira que vem, às 20 horas. Encontro vocês lá, fiquem bem, protejam-se. Curte aí, deixem seus comentários, suas dúvidas e vão partilhar coisa boa nessa internet. Vão enviar esses conteúdos para pessoas que também precisam nesse momento de um apoio para resgatar o interesse das crianças no processo de alfabetização. Até mais!